Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e fica por dentro de tudo que é mais importante em termos de previsão do tempo. Vamos falar do sudeste do Brasil, que teve chuva em parte da região nesses últimos dias, principalmente, isso aqui é um mapa de previsão, mas vou usar para ilustrar. Choveu principalmente no norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessa região aqui nós tivemos acumulados aí nos últimos 2, 3 dias na casa de 40, 60 milímetros, choveu até em parte do Espírito Santo. Ainda pode chover, esse aqui é um mapa de projeção de chuva para a quinta-feira. A quinta-feira ainda continua concentrando a chuva mais no sul de Minas Gerais, aqui parte norte de São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, mas com volumes muito baixos. A gente observa alguma coisa mais significativa entre Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, com acumulados na casa de 20 a 30 milímetros ainda nesta quinta-feira. Grande parte do estado mineiro praticamente sem chuva, não choveu nessa passagem dessa frente fria, mesmo com aquela conexão da umidade da Amazônia, a chuva não afetou essas áreas da metade norte de Minas Gerais, como realmente os modelos projetavam, né, no mapa de 10 dias. São Paulo, no interior, chegou a ter instabilidade, mas nada muito expressivo também. E a partir da sexta-feira, a perspectiva é de que volte o domínio do ar mais seco em todo o sudeste do Brasil. A chuva escasseia bastante, então nós devemos ter o canal de umidade voltando para ao sul do continente, então vai ter instabilidade se formando entre Argentina e Uruguai, que depois avança para o Rio Grande do Sul a partir de domingo. Então o canal de umidade voltado para o sul volta a secar em grande parte do sudeste. Então a expectativa que tínhamos de chuva, de instabilidade, era justamente nesse período que vai até amanhã. E aí, a partir do final de semana, a chuva diminui bastante, volta a aquecer, a temperatura ficou mais amena em razão da passagem da instabilidade no sudeste, volta a esquentar, volta a fazer calor aí na próxima semana, nesse período aí, nesses próximos 10 dias. Para complementar a informação, trouxe aqui o gráfico de 45 dias. Vamos começar com Ribeirão Preto, que tem alguma instabilidade agora ainda nesta quinta-feira, como a gente coloca o canal de umidade ainda na região. Depois vem um período de estiagem, que é essa próxima semana, pelo menos aí até 26, 27 de outubro praticamente não chove na região de Ribeirão Preto e depois em novembro volta a chover, mas ainda assim a gente observa um período mais ou menos de 10 dias ali no início de novembro e com acumulados que não são muito altos. Indo para a capital paulista, a gente já vê um cenário diferente, até porque os fenômenos que passam pelo sudeste acabam tendo uma influência maior na parte leste litorânea de São Paulo. Então o regime de precipitação no interior e na parte leste é diferente, então a gente vê uma distribuição melhor da chuva na capital. Tem essa instabilidade agora na sexta-feira, depois também tempo, por uns 5, 6 dias a chuva para na capital paulista, na região metropolitana, e depois as pancadas de chuva voltam a ocorrer, até mesmo muitas vezes associada à umidade que vem do oceano e o calor, o aquecimento que deve se manter aí nessas próximas semanas em São Paulo. Indo para Minas Gerais, Uberlândia, nós temos também a possibilidade de chuva nesta sexta-feira, depois um período de estiagem que vai até mais ou menos 26 de outubro e depois começo de novembro com uma frequência maior de instabilidade. Não quer dizer que é uma chuva que vai resolver o quadro de estiagem na região, mas há um cenário mais otimista para Uberlândia aqui, com pancadas de chuva que começam a acontecer nos primeiros 10 dias, 10, 15 dias de novembro. Olhando para Montes Claros, mais ao norte de Minas Gerais, a gente observa que o cenário é diferente, praticamente não chove até o final do mês de outubro na região, mas também em novembro a chuva começa a acontecer, ainda que na forma de pancadas, ainda que na forma de pancadas isoladas, não é aquela chuva bem distribuída, mas que pode trazer aí mais umidade, atenuar um pouco a temperatura e trazer aí uma melhora nesse quadro de estiagem na região de Montes Claros. Indo então para o Rio de Janeiro, a previsão para o Rio de Janeiro é que volte a esquentar nos próximos dias, ainda nesta sexta-feira muitas nuvens, possibilidade de chuva depois do final de semana e boa parte da semana que vem, com previsão aí de sol, volta a chover ali entre 25 e 27 do mês de outubro, as pancadas de chuva retornam à capital, ao Rio de Janeiro, mas também a gente observa aqui um espaçamento entre uma chuva e outra, então são pancadas associadas ao calor, à umidade que vem do oceano, não é ainda aquela chuva generalizada que geralmente acontece mesmo nos meses de
verão, então está tudo dentro do esperado, dentro do normal para essa época do ano. E por fim, Vitória no Espírito Santo, um cenário até parecido com o Rio de Janeiro, a gente tem aí a estiagem se estendendo até 26, 27 de outubro, e depois as pancadas de chuva começam a ocorrer, há risco de tempestades no começo do mês de novembro, e com isso os episódios de chuva forte podem voltar a afetar a região ali de Vitória no Espírito Santo. Então, de uma forma geral, o Sudeste secando aí nos próximos dias, esses próximos 8, 10 dias praticamente sem chuva. Nesta sexta-feira ainda tem instabilidade, pegando sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, norte de Minas Gerais continua seco, boa parte do Espírito Santo continua seco, e a perspectiva realmente de melhora, conforme a gente viu nos gráficos, é para o começo do mês de novembro. Continue acompanhando os nossos vídeos, as redes sociais da Metsu Meteorologia, eu te espero. Até a próxima!